Nosso boa noite a todos, um desejo de muita paz em cada coração que aqui se encontra nesta noite. Quero agradecer inicialmente o convite que me foi feito para que aqui estivesse hoje, para juntos fazermos a nossa reflexão da noite, baseada na doutrina espírita, na doutrina dos espíritos. Agradeço as palavras carinhosas do Matiola com relação à minha pessoa e quero dizer que é uma alegria sempre estar aqui. Quando convocado, o Gilson sempre colabora. Não, quando eu sou chamado, eu fico muito agradecido de ter sido lembrado, porque o trabalho é árduo, é difícil e às vezes a gente pensa assim, eu não tenho competência. Mas o próprio Jesus ensinou de que nós, se ficarmos esperando até termos a competência para fazer alguma coisa na sua seara, passa a encarnação e a gente nada faz. Então, por isso estamos aqui encorajados, estimulados por essas figuras que lideram aqui o grupo da Casa Espírita da Prece e que tocam tão bem esse trabalho. Então, Matiola, quero retribuir então tudo que você desejou a mim, a todos vocês, a você, ao Carlos e os demais dirigentes. O tema que nós vamos abordar hoje à noite, hoje vocês devem observar que hoje eu não trouxe data show, não trouxe, né? Hoje está um pouquinho diferente. Por incrível que pareça, tem tudo a ver com a mensagem da noite. Eu estava me lembrando assim, poxa, se eu conseguisse pedir para fazer uma mensagem que pudesse, né? Mas a boa espiritualidade sabe muito melhor o que vai fazer ou não, né? E vai nos encaixando dentro desses temas. E a mensagem falava da criança, falava dos pais, da nossa responsabilidade para com as crianças. E mais do que a responsabilidade que todo pai, de um modo geral, tem, independente da religião que ele professa, existe dentro de cada um dos pais, principalmente das mães, um zelo natural, instintivo, que é algo assim sublime, né? Por isso se diz que o amor mais próximo do amor de Deus que existe na Terra é o amor materno, é o amor da mãe, né? E a gente pode observar na natureza, nas criaturas, nas criações, o instinto amoroso, maternal que uma mãe de qualquer ser vivo tem para com a sua prole, né? Mas o espírito é um pouquinho diferente. Por quê? Porque nós temos informações de que toda criança não é aquela coisinha bonitinha, queridinha só que a gente tanto ama. Ali está um espírito milenar e que vem mais uma vez aos nossos cuidados, que instintivamente qualquer um pode fazer, mas ao espírito já tem para observar certas coisas e não se perturbar com as atitudes inconvenientes que a criança tem. Foi que a mensagem abordou bastante. Então, ter cautela, porque precisa ir ajustando. Então, essa mensagem que veio ali falando, vai de encontro a essa outra, que parece que o tema é muito diferente, mas não é. Qual é o tema que eu trouxe para hoje? O tema foi extraído do livro Céu e Inferno, que diz: por que o espírita não teme a morte? Olha só, mas qual é a ligação que vai ter? Tem tudo? Se a mãe entende que a criança é um espírito velho, muito velho, talvez muito mais do que ela própria, e que veio aos seus cuidados para ser reeducado, dado nessa reencarnação, dessa nova oportunidade, então nós já temos a noção de que somos espíritos imortais. Então facilita para o espírita essa questão. E não ter medo da morte é acreditar que aquele filho é tudo isso que a mensagem inicial falou. Concorda comigo? Não é isso? E
E aí, o Allan Kardec, ele preparou um texto para explicar para nós, para quem queira ler esse livro, como é que a coisa acontece. Então ele começa dizendo assim, ó. Primeiro fazendo essa pergunta que eu já lhes coloquei. Por que o espírita não teme a morte? Será que é porque o espírita é uma criatura melhor do que as outras criaturas que não são espíritas? Claro que não, né? Até me arrisco a dizer, e tenho certeza que vou acertar, tem muitas pessoas que não são espíritas e que são muito melhores e já fazem coisas muito mais aproveitáveis do que nós espíritas, mesmo não sendo, porque já estão com a sua docilidade, a sua alma muito mais avançada na bondade e estão pregando as coisas corretas, sendo mais generosos e tudo mais. Mas o espírita, ao tomar conhecimento do que a doutrina fala, ele tem a obrigação de ser tão bom quanto aquelas pessoas e entender por que ele tem que ser bom, e é um dever, não é um acaso. Ah, mas aquela pessoa é tão boa, e aquele é tão ruim. Por que naquela família, tem um lá que é tão ruim e nem parece que são irmãos, se tiver a mesma educação? Está tudo nesse contexto, né? Então, por que o espírita não tem medo da morte? E aí ele fala o seguinte, ele diz, a doutrina espírita, ela transforma completamente a perspectiva do futuro. O que ele está dizendo com isso? Que a doutrina espírita faz com que a gente olhe para frente, para as coisas que vão acontecer com outro olhar, né? Se nós soubermos que a morte não existe, então me dá uma segurança a mais, porque nós sabemos que vai acontecer tal coisa lá na frente. E essa coisa, ela vai acontecer de acordo com a minha conduta atual. Então, é nesse sentido que ele coloca. E ele diz mais. A vida futura, ela deixa de ser uma hipótese para ser realidade. Então, muitas religiões colocam a coisa assim, deixa num vazio, sem dar grandes explicações, né? Eu próprio, assim, eu entrei na doutrina espírita porque eu queria saber algumas coisas que as religiões não diziam, e inclusive aquela que eu frequentava, ela não dizia com clareza, ela dava a entender, e quando a gente apertava muito o vigário, ele dizia, meu irmão, tu tens pouca fé. Dava uma chicotada, mas... E quando a gente insistia, ele dizia, isso é mistério, é o mistério insondáveis da mente de Deus, então nós jamais saberíamos, então ficava naquilo, então a gente ficava, então eu sou tanso mesmo e fica por isso, né? Ficava naquela dúvida. E a doutrina espírita então vem e diz, não, funciona assim e dessa forma. Então é nesse sentido que o Kardec está nos abordando. Então ele diz mais, que o estado das almas depois da morte, ou seja, o estado de nós que estamos aqui encarnados hoje quando nós partirmos, não é mais um sistema, porém o resultado da observação, ou seja, o resultado da observação que foi feito pela doutrina espírita, notadamente por ele, para nos passar essas informações que ele recebeu dos espíritos, tá? E ele diz mais, ergueu-se o véu. O que eu falei agora do que eu queria saber e não recebia, era o véu que é colocado sobre nós. E nós não conseguimos tirar esse véu para entender. Então, ergueu-se o véu. O mundo espiritual aparece-nos na plenitude de sua realidade prática. Então, o mundo espiritual apareceu com uma praticidade que todos podem observar e é até palpável para nós, né? Não foram os homens que descobriram, pelo esforço de uma concepção engenhosa,
mas sim são os próprios habitantes deste mundo que nos vêm descrever a sua situação. Então ele está dizendo que não fomos nós que descobrimos os espíritos. Foram os espíritos que vieram dizer, nós existimos, estamos aqui. Olha, não é? Porque parece que nós ficamos assim, espírito é um negócio intangível, como se fosse algo muito difícil de se perceber. E a doutrina espírita recebeu, através dos médiuns, as informações, as mensagens que nós estamos recebendo até agora, né? Se nós formos na Bíblia olhar, quem é leitor da Bíblia, São Paulo tem um trecho na Bíblia que diz assim, que nós estamos envoltos a uma nuvem de testemunha, ele fala. Ou seja, que nós pensamos que estamos só em algum lugar, estamos envoltos a uma nuvem de testemunha. Ele não diz, ali deve ter um espíritozinho, outro não, uma nuvem. Porque nós estamos nesse universo onde eles estão junto de nós a cada momento, interligando, esbarrando em nós, mas nós não ouvemos. Eles usam uma outra frequência, né? Que não é a nossa do corpo material. Continuando. Ele diz assim, aí os vemos em todos os graus de escala espiritual. Olha só, aí os vemos em todos os graus de escala espiritual. Escala que ele quer se referir como se fosse degraus. E em todas as fases da felicidade e da desgraça. Então, dá para observar, e os próprios espíritos nos falam, dando essa informação, de que existem degraus, existem graus, escala, ou seja, espíritos com mais capacidade, com menos capacidade, mais elevado, e vai uma elevação. É o que nós também podemos ver na Terra, muitas vezes, pessoas que têm um nível melhor de intelectualidade, porque estudaram mais, aprenderam mais, tiveram mais oportunidades e têm mais condição. No mundo espiritual, essa condição, além do entendimento e também da capacidade que a pessoa adquire, é a questão da moralidade, das coisas boas ou más que faz. E daí é onde entra a questão da felicidade ou da desgraça. Então o espírito que fez coisas positivas quando encarnado, quando ele parte para o outro lado, que chega lá, ele vai colher os frutos daquilo que ele executou aqui. E se ele foi infeliz nas suas atitudes, ele vai ser um espírito, como ele diz, vai ser desgraçado, vai ter uma desgraça. A vida dele é terrível. No outro lado, né? Jesus falou que nós plantamos e depois nós colhemos aquilo que plantamos. Então, cada um de acordo com as suas obras. Então está lá, é só a gente buscar, e os espíritos então vieram trazer as informações de forma mais clara, e o Kardec foi elaborando para nós podermos estudar e compreender, temos uma compreensão melhor, entende? É isso que está colocado. E ele continua dizendo assim, ó, eis aí por que os espíritas encaram a morte calmamente e se revestem de serenidade nos seus últimos momentos sobre a terra. Claro que nós espíritas temos sentimento, temos tudo, a gente tem saudade, a gente não quer que o ente querido da gente parta, né? Até porque temos também um grande apego. Mas quando acontece, mais rapidamente nós nos recuperamos daquela situação. Nós não queremos morrer junto, como, né? Muitos até chegam a fazer isso, tentando contra a vida, porque sem ela minha vida acabou, sem aquele, entende? Ou sem o meu filho, é isso. Então quem tem essa compreensão sabe que se ficar num desespero desse, ele vai dificultar a vida do que partiu. E mais, a doutrina espírita diz que nós, quando estamos no corpo físico, estamos numa prisão. Como? Prisão? É isso. Porque nós não queremos reencarnar. Ou seja,
nós temos medo de reencarnar, porque quando nós estamos lá, nós sabemos que ao vir para cá, nós vamos ter que fazer aquilo tudo que deixamos de fazer noutra, e um pouco mais. Então, tem um projeto reencarnatório preparado para que nós possamos fazer, e é necessário. Não sei se aqui todos viram, mas se alguém não viu, o filme Nosso Lar, é um filme muito bom, e vai falar dessa questão, que os que estão lá, na hora de vir, eles têm medo. E muitos dizem, não, vocês vão que nós vamos ajudar, que nós vamos estar do vosso lado, como os anjos de guarda de vocês, para dar incentivo. Então, gente, nós sabendo disso, vamos sentir saudade, mas vamos sentir uma saudade boa, vamos orar, vamos pedir, porque daqui a pouco vamos estar todos juntos, no mesmo nível. E se nós nos comportarmos de maneira errada nesse sentido, nós vamos atrapalhar o indivíduo que partiu e nós vamos também atrapalhar a nossa evolução aqui. Então é preciso que a gente fique atento nisso aí. Então por isso que diz que então, o espírita tem esses motivos pelo entendimento. A fé da doutrina espírita, ela é diferente para nós, porque nós raciocinamos sobre aquilo que nós entendemos. E se nós não aceitarmos, não concordarmos, temos o livre-arbítrio de não fazer. Não, eu não aceito aquilo, não. Para mim não é certo. Tudo bem. Não vou fazer. Mas nós podemos raciocinar para ver, mas eu não concordo, mas eu não tenho outra solução melhor. Então, enquanto não me aparecer uma outra solução mais clara, eu vou ter que me apegar naquela ali, porque aquela que eu tinha é inconsistente ou é insuficiente. Entende? Porque a própria doutrina espírita e muitos espíritos nos dizem que nem tudo eles podem ainda nos dizer. Porque nós não estamos ainda preparados, capacitados o suficiente para recebermos certas informações. O próprio Jesus, quando fez o seu evangelho, que ele colocou, ele explicou a maneira que as pessoas da época entendiam. A sua linguagem era muito em cima do cotidiano da época. Por isso ele fala muito em ovelha, em plantação, em arado, porque era o que se falava naquela época. Se hoje fosse, creio que ele ia falar alguns termos ligados à informática e outras coisas mais, à televisão, porque o mundo já tem outro entendimento, né? Então, os espíritos, eles colocam para nós e eles dizem muitas vezes, o próprio espírito, quando tem algumas notas que eles escrevem, quando fazem umas perguntas para ele, foram feitas pelo próprio Allan Kardec, eles disseram assim, eles já são espírito evoluído que estavam trazendo a informação. Mas como a informação ela é tão ampla, as leis divinas são tão extensas, ele diz assim, eu vou lhes falar de acordo com o meu entendimento. Quer dizer, ele estava passando uma informação para nós, que nós já íamos ter dificuldade de entender, mas ele ia falar de acordo com o entendimento dele. O que ele está deixando no ar? Que ainda existe muito mais coisa para ser descoberta e ser dita, que ele também vai precisar aprender, porque a escala de inteligência dele, a escala espiritual dele, de evolução, ainda não está no topo, ele está no... Então ele pode falar, assim como eu aqui hoje estou falando aqui, porque eu já tenho um pequeno entendimento do que eu li, do que eu ouvi, do que eu estou estudando, certo? Mas se tiver alguém aqui com mais conhecimento, por exemplo, se o Matiola, o Carlos quiserem fazer alguma abordagem em cima do que eu estou dizendo, eles vão enriquecer o que eu estou dizendo para vocês. Por quê? Porque eles têm mais capacidade e vão melhorar essa explanação. E eu vou aprender com eles. Entende? Então, os espíritos são humildes em falar dessa forma. Então, olha que coisa maravilhosa. A clareza com que as coisas vêm para nós. É questão de nós observarmos esses pequenos detalhes e ver, eu estou no caminho certo. É por aqui mesmo que eu tenho que ir. Quando eu não entendo uma coisa, eu não vou me revoltar, eu vou perguntar, eu vou ver, sou pequenininho, estou crescendo. É assim que uma criança faz com o pai.
a época dos porquê. Pai, por que isso? Pai, por que aquilo? E o pai vai explicando. Quando não dá mais, ele diz, pergunta para tua mãe. Isso é com a tua mãe. Ou quando a coisa é difícil. Não é assim? É. E a mãe, então deixa... A mãe vai ver, a mãe vai procurar. Né? E assim vai. Mesma coisa, no outro lado. Bom, continuando aqui. Diz aqui o nosso Allan Kardec. Ele diz assim, o motivo desta confiança com relação à morte, de nós não temos medo, decorrem, outro sim, dos fatos testemunhados e da concordância desses fatos com a lógica, com a justiça e a bondade de Deus. Então, tudo que eles explicam, se a gente analisar um pouquinho com boa vontade, como disse Jesus, aos homens de boa vontade, de querer entender, a gente vai ver que tem lógica e se ajusta à justiça de Deus. Ela está de acordo. Mas eu sou um miserável. Mas na minha família veio uma pessoa com uma dificuldade tal, a família do outro não teve esse mesmo problema. Aí eu vou fazer uma reclamação? Não, eu entendo que tem ali naquele contexto algo que eu preciso me ater e aceitar e tentar fazer o melhor que eu possa. É isso que nós temos que fazer. Então, esse é o detalhe que nós precisamos observar, né? Então, por que alguém vem com tanta dificuldade? Ou eu estou com tanta dificuldade na minha saúde? Toda a vida, desde criança, eu sou doente. Tá, se não foi nessa vida, meu irmão, minha irmã, é de outra vida. E agora nós estamos resgatando. E nós, antes de vir, sabíamos que víamos passar por isso. Mas, graças a Deus, temos o esquecimento do passado. Nós não lembramos. Porque se a gente fosse lembrar, nós nem caminhava nessa vida. A gente ficava só remoendo os problemas do passado. A gente toca. Agora, compreendendo que isso é algo que deve ter ocorrido, porque Deus não vai se vingar, nós é que temos que resgatar. Então, eu vou me ajustando. Aí ele põe lá um médico, né? Sua justiça divina põe lá um médico para nós, para nos ajudar. E nós vamos lá, não, eu não quero saber de médico. Aí, meu filho, está lá. Aí nós temos que ver, tudo funciona bem, desde que a gente tenha algumas informações que nos auxiliem, para a gente não desesperar e não se revoltar. E continua aqui o nosso Kardec, dizendo assim: para os espíritas, a alma não é uma abstração, ou seja, não é uma coisa que ficamos imaginando. Ela tem um corpo etéreo, ou seja, ela tem um corpo que nós não vemos, tá? Formado por uma energia. Ela tem um corpo etéreo, né? Que a define ao pensamento, o que muito é para fixar as ideias sobre a sua individualidade, aptidões e percepções. A lembrança do que nos são caros repousa sobre alguma coisa real. Ou seja, então, a lembrança que a gente tem das pessoas que nos eram caras, que partiram, né? Elas se apegam, se repousam em alguma coisa real que a gente sabe que existe de verdade. Não se nos apresentam mais como chamas fugitivas que nada falam ao pensamento, porém sob uma forma concreta que antes de nos mostra como seres viventes. Então, a gente tem uma certeza de que aquelas criaturas, elas continuam a viver e a se comunicar conosco pelas informações, por essa certeza, por essa percepção que a gente tem. Além disso, em vez de perdidos nas profundezas do espaço, os nossos irmãos quando partem, estão ao redor de nós. Olha só o que São Paulo disse:
estamos envoltos a uma nuvem de testemunha. Ele está dizendo aqui, ó, em vez de eles estarem soltos, eles estão ao redor de nós. O mundo corporal e o mundo espiritual identificam-se em perpétuas relações, assistindo-se mutuamente. Então, quem está no outro lado e está conosco tem uma comunicação constante. Nós estamos em comunicação constante com os nossos entes queridos. Por isso nós temos que ter pensamentos positivos, para nós podermos mandarmos o nosso bom pensamento e receber em troca. Porque se nós estivermos mal, terrivelmente mal, nós vamos mandar os nossos pensamentos mal. E quem está no outro lado que vê a gente mal, como é que vai ficar? Mesmo até que esteja bem, ele fica mal. Quando chega alguém na nossa casa, parente, um filho, alguém, mãe, pai, pai, olha, eu estou com uma dificuldade, um problema que eu não sei como resolve, e traz... Ninguém fica contente, mas o que o pai ou a mãe vai ter que fazer? Ele vai ter que respirar fundo, tentar olhar e tentar achar uma forma de que aquele filho ou aquela filha dê a volta por cima e se recupere. Mas quando ele chega com um problema, mexe conosco ou não mexe? Claro que mexe com cada um de nós. Então, se nós pensarmos mal, ou se nós estamos numa dificuldade, a mãe está no outro lado, partiu, mãe, pelo amor de Deus, me ajuda, ela não tem condições ainda, como é que fica? Não, gente, isso atrapalha. Então nós precisamos estar bem. E se nós estamos revoltados, nós nos comunicamos com quem? Com aqueles espíritos que estão naquela frequência, porque nós funcionamos assim com uma espécie de um rádiozinho. Ligamos agora na emissora tal, na outra, na FM, na AM. Então nossa sintonia, ela vai buscar a mesma sintonia. Nós estamos bem, nós vamos emitir coisas boas, vamos nos sintonizar com as coisas boas também. Por isso a oração é uma coisa fundamental, que a gente, quando faz uma prece sincera, a gente se comunica com a espiritualidade positiva, a gente se comunica com Deus, chega a Deus a nossa prece, porque nós estamos fazendo uma coisa de coração, uma coisa para realmente alcançar os nossos objetivos nobres. Agora, se a gente pede que vá um petardo lá na casa de alguém, desejar um mal, entende? Como às vezes alguma pessoa diz, quero que aconteça tal coisa. Nós vamos sintonizar com o quê? Pode até acontecer, mas vai acontecer comigo também, porque eu vou entrar lá naquela energia, ela vai vir em mim, pode até que atinja. Mas se a pessoa estiver bem, não vai atingir ela, porque ela está preparada. Entende? Funciona assim, simples. É assim, é real. Continuando aqui, nós estamos quase no final. Não mais permissível sendo a dúvida sobre o futuro. Então nós não devemos mais permitir que haja dúvida sobre o futuro das coisas, o nosso futuro. Desaparece o temor da morte, encara-se a sua aproximação a sangue frio, como quem aguarda a liberdade pela porta da vida e não do nada. Então, quando nós temos essa certeza, a gente sabe que nós, ao chegarmos o momento da partida, nós vamos nos libertar desse corpo, dessas amarras, dessas dificuldades, desde que nós temos certeza que fizemos o melhor que podíamos. Agora, quando a gente tem a consciência pesada, a gente sabe que quando está chegando a hora, a gente começa a lembrar de algumas coisas, aí a gente tem medo, mesmo o espírita, porque eu estou consciente que eu não fiz, ou eu fiz algo que não devia, não resolvi ainda, né? Se nós lembrarmos, voltando lá aos ensinamentos de Jesus, ele diz que nós temos que fazer tudo aqui, porque nós não vamos sair daqui enquanto não pagarmos o último ceitil. Ele fala lá, essa expressão, quer dizer que nós não vamos sair daqui da Terra, ou desse planeta, enquanto nós não quitarmos todas as nossas dívidas. Então nós vamos voltar, vamos reencarnar, até que nós vamos quitar tudo isso. Entende? E que nós não devemos bobear, porque
senão nós vamos ser levados ao juiz e vamos ser julgados. Aquelas frases todas que ele colocou, ele está dizendo exatamente isso, que nós precisamos ficar muito atento à nossa conduta. Então ele disse lá no início: amar uns aos outros como eu vos amei. Faça o bem, tudo o que puderes. Faça para o outro o que você deseja que alguém lhe faça. Então, se nós não fizemos, prejudicamos alguém, fizemos mal, estamos com raiva, nós sabemos que está errado. Então, se nós estamos errados, aí nós podemos ter receio de ir para o outro lado, porque nós vamos saber que nós não vamos para um lugar de felicidade, nós podemos ir para um lugar de sofrimento, e nós já não queremos sofrer. Então a doutrina espírita, ela vem, os espíritos vêm e nos diz: ó, meus irmãos, no livro Céu e Inferno, está ali falando, tá? Vocês cuidem do que façam, porque aqui a coisa é assim. Eles contam no livro Céu e Inferno, tem muitas mensagens dos espíritos dizendo: olha, se eu soubesse que era assim, eu não tinha feito, eu fiz isso, vim para cá, aconteceu isso comigo. Foram essas mensagens que vieram, e com base nessas informações que os espíritos deram, Allan Kardec preparou esse material, nos colocou à disposição para que nós façamos as reflexões. E lá tem as mensagens dadas pelos espíritos, na íntegra, para que a gente possa observar. Então, é questão de nós querermos fazer uma leitura, uma verificação, para tomarmos o rumo da nossa vida de acordo com os ensinamentos de Jesus. Né? Porque a doutrina espírita, ela é o Consolador prometido por Jesus, que seria uma nova versão do que ele tinha dito no momento mais oportuno, ou seja, no momento em que a sociedade tivesse um pouco mais evoluída, que tivesse capacidade de entender, e viria. Então os espíritos de luz vieram e trouxeram essas informações para que nós pudéssemos, de posse delas, tomar um rumo diferente na nossa vida e interpretar com mais qualidade todos os ensinamentos que Jesus tinha deixado através das suas parábolas. Então, é isso que nós precisamos entender, e cada um de nós fazer o melhor que tiver ao nosso alcance. Porque às vezes a gente quer fazer algo muito, muito maior e a gente não tem ainda essa condição. Mas se nós fizermos tudo que tiver ao nosso alcance, Jesus vai ficar feliz, porque sabe que nós estamos dando o melhor de nós. Não é o suficiente, mas vai ter outras oportunidades, outras encarnações e tudo mais. Mas nessa nós estamos fazendo o melhor que a gente pode, em cada setor da vida. Na família, no trabalho, na comunidade, no relacionamento com todos os nossos irmãos. Meus irmãos, era essa a temática da noite. Então, por que nós não devemos ter medo da morte? Porque nós sabemos como andar nesta vida para não precisar ter medo, porque a morte não vai acabar. Então, a nossa conduta vai nos dar o rumo futuro da nossa continuação no mundo espiritual. Muita paz, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de aqui estar. Que Deus nos abençoe.